A Bíblia diz, no livro de João, no capítulo 3, nos versículos de 1 a 36. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Então, sabemos que os fariseus eram autoridade, eram líderes religiosos que tinham muito poder, uma supremacia sobre o povo. E Nicodemos era um dos principais. Era um homem poderoso. Pesquisei o significado de Nicodemos: vencedor do povo ou vitória do povo. Então também um nome positivo, né? 2. Este de noite foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Bom, eu cresci ouvindo que Nicodemos tinha se convertido, tinha crido em Jesus, mas tinha vergonha ou medo dos outros fariseus, dos outros judeus, dos outros líderes. E por isso ele tinha ido procurar Jesus de noite, para que ninguém visse. Mas outras interpretações com o passar do tempo foram sendo feitas, de que ele não podia abrir mão das suas tarefas, das suas obrigações, para ficar conversando com Jesus. Que ele era muito ocupado, que ele foi procurar Jesus de noite porque era o tempo que ele tinha. Outros já dizem que era à noite porque ele estava, isso era uma forma de simbolizar de que ele estava em trevas e que ele estava buscando uma luz para a vida dele. Não sei, eu só sei que a Bíblia diz que foi de noite, né? E à noite, a gente escuta, né? Todos os gatos são pardos. Então, qual é a tua interpretação? Por que Nicodemos foi visitar Jesus à noite? Hoje em dia não seria comum, né? Só se fosse uma janta. Normalmente as pessoas se encontram durante o dia, né? À noite tu tá na tua casa, com a tua família, a não ser que tenha um evento. Então, eu não sei o que tu pensa, mas a gente sabe por toda a história de que Nicodemos era sincero, de que ele foi sincero com o Senhor. E aqui ele já começa dizendo que Jesus é um mestre, reconhecendo que ele veio da parte de Deus, reconhecendo os sinais, mostrando que ele tinha fé, que ele acreditava. 3. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então aqui a gente já tem que destacar este verbo, nascer de novo. Que quem assistiu o vídeo de ontem, na minha breve introdução sobre João, eu falei que a riqueza, vamos dizer assim, que o ponto alto do Evangelho de João são os diálogos, são as respostas, as opiniões, os comentários que as pessoas fazem a respeito de Jesus, acerca de Jesus ou com o próprio Jesus. Então aqui tu vê que ele já começa, Nicodemos, reconhecendo que Jesus é de Deus, chamando ele de mestre, ó, vindo da parte de Deus. E aí Jesus fala assim, ó, não adianta esse blá blá blá, tu tem que nascer de novo. Então, se alguém não nascer de novo, não vai ver o reino de Deus. É como se tu ficasse assistindo de longe. Tu tem que nascer de novo. Tu tem que te converter. Tu tem que abandonar os teus pecados.
Esse é o único jeito. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Então, ele pegou a palavra nascer literalmente. E Jesus não está falando disso. Está falando espiritualmente. Tu vai morrer pro teu pecado, pra tua natureza humana, pra vida que tu levava só. E tu vai nascer, renascer em Cristo. Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então tu vê que realmente Jesus era um mestre, porque ele está explicando de várias formas a mesma coisa. Se tu prestar atenção. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, cada um de nós nasceu de um pai e de uma mãe. Tem um dia de nascimento, né? Tua data de aniversário. Mas quando tu nasce em Cristo, tu pode nascer em Cristo com 10 anos, com 15 anos, com 40 anos, com 50 anos, com 90 anos, né? Tu pode te converter, tu pode ser iluminado em qualquer fase, etapa, ano, mês, dia da tua vida. Então, ser nascido da carne é a nossa vida natural. É o que tu tem na tua carteira de identidade, no teu RG, que tu nasceu, tua certidão de nascimento. Só que Jesus está falando que quem é nascido do Espírito é Espírito. Tu quer vida eterna. Tu quer estar na presença de Deus. Então tu tem que nascer do Espírito. 7. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. Então, tu já nasceu do teu pai e da tua mãe. Tu já tem uma vida, tu já tem uma história. Mas se tu quiser realmente o reino de Deus, tu vai ter que nascer de novo. Tu vai ter que ser uma nova criatura, uma nova geração, uma nova vida. Essa vida que tu nasceu é a vida natural. Tu vai nascer para a vida eterna, espiritual. 8. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Agora tu imagina entender isso aqui. Aí Nicodemos perguntou, como pode ser isso? Porque o que acontece? Tu sabe que tem vento, porque tá ventando. Mas tu não tem como controlar o vento ou identificar o vento. Tu vê os efeitos do vento. Isso é incrível. Então, o que Jesus está dizendo? Ó? Vamos de novo. O vento sopra onde ele quer. Aí tu diz, vento, vente aqui. Vento, pare de ventar. Não tem poder. Nós não temos esse poder. O vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Nós não controlamos o vento, nós não temos poder sobre o vento. Assim é tudo que é nascido do Espírito. Porque como que a gente vai determinar que alguém vai nascer de novo? Como nós teremos ingerência a respeito disso? Isso é obra do Espírito, isso é obra de Deus, isso é sobrenatural, isso é espiritual. Como é que tu sabe que alguém nasceu de novo? Pelos frutos que aquela vida produz, pela novidade de vida, como que ela vive. Ela falava palavrão, ela se converteu, ela para de falar.
ela não consegue falar nenhum palavrão. Ela era mentirosa. Ela para de mentir. Ela fala a verdade. Ela era um ladrão. Ela, a pessoa, né? Era uma ladra. Ela para de roubar e ainda paga, restitui o que ela roubou. Devolve. Olha o ladrão na cruz, o criminoso. Ele se arrependeu nos 47 do segundo tempo, na prorrogação. E ele se converteu. E o que ele fala? Lembra-te de mim. A fé. São tantos exemplos. Tu não conseguia perdoar teu pai, tu não conseguia perdoar tua mãe, aí tu te converte, tu nasce de novo. Tu olha pro teu pai, pra tua mãe com misericórdia, tu perdoa. E muitas vezes tu ainda vai cuidar daquele pai, daquela mãe até o final. E aquele pai e aquela mãe que erraram contigo ainda vão te pedir perdão e se converter também. Olha Paulo. Paulo era perseguidor da igreja. A vida dele era prender e matar cristãos. E ele se converte. Ele nasce de novo. E o que o Espírito faz com Paulo? Um renascimento espiritual. Nasceu de novo. É uma nova criação. É uma nova criatura. E ele simplesmente evangelizou o mundo da época. Escreveu praticamente a metade do Novo Testamento. Mudou a sua história. A Bíblia fala também sobre a metanoia, uma transformação na mente. Tu pensava de um jeito, tu passa a pensar de outro. Aquilo era precioso, valioso, importante para ti? É lixo, é perda, não é nada diante da salvação. Então, quando tu nasce do Espírito, tu começa a viver uma vida espiritual. E como que as pessoas percebem? Porque tu te converte. O que converte? Tu muda a direção. Tu sai daquele lugar de trevas e vai para a luz, para a verdadeira luz. 10. Aí Jesus fala, Jesus respondeu, você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade lhe digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. De quem que Jesus está falando? Dos judeus, dos fariseus, dos líderes religiosos, mas também de cada um de nós que não era povo, né? Nós damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? Então, a gente tem que entender que o judeu, ele tinha resposta para tudo. Ele tinha Moisés, né? Ele tinha a lei e os profetas. E aí vem um carpinteiro, filho de carpinteiro, um mestre, fazendo prodígios e maravilhas, sinais, milagres, ensinando, pregando. E eles não creem. Porque esse Jesus não encaixa no imaginário deles. Não encaixa no que eles queriam, no que eles achavam que poderia caber na realidade deles, na religião deles, que é o que acontece hoje. Muitas pessoas não aceitam Jesus porque esse Jesus vai bagunçar a vida delas, vai revolucionar tudo, vai mudar tudo, vai fazer com que tudo fique de cabeça para baixo, vamos dizer assim. Vai dar muito trabalho. Então elas preferem
rejeitar Jesus. Ah, mas eu tô tão acostumado com essa minha vidinha. Então, tu não crê, tu não acredita, tu não tá querendo saber de nada celestial. Até as coisas da terra, tu também já tá meio desanimado, né? Ó, quando eu falo sobre as coisas terrenas, vocês nem creem. Imagina se eu falar das celestiais. Ora, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. Então, aqui ó, Jesus está se identificando como Filho do Homem, como servo de Deus, como Messias. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Ontem eu falei para vocês que o objetivo maior do Evangelho de João é apresentar Jesus como Salvador, apresentar a vida eterna. Se tu crer em Jesus, se tu confiar, acreditar, entregar a tua vida, o teu coração, a tua alma, o teu espírito para Jesus, tu serás salvo, tu terás a vida eterna. Então, todo que crê em Jesus, o que é esse crer? É ter fé, é confiar, é acreditar, é entregar-se para Jesus, vai ter a vida eterna. Então, tu vai ver que João bate nessa tecla. Essa é a finalidade, esse é o objetivo do Evangelho, apresentar a boa notícia. Jesus te ama, Jesus morreu por ti, Jesus perdoa teus pecados, Jesus apaga toda a culpa, Jesus te salva, Jesus é o teu Senhor e Jesus te dá vida eterna. 16. É considerado o texto áureo da Bíblia. O versículo mais conhecido e também o mais usado para evangelizar, para pregar o evangelho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, hoje, tu tá vendo que Jesus falou isso para Nicodemos, para um dos principais fariseus, um dos principais judeus, para um líder religioso. Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou tanto, tanto, mas de um jeito tão absurdo, tão grande, tão imenso, tão tremendo, que ele deu o seu Filho unigênito, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê. Então aqui tu já vê o caráter universal da salvação. É para todo aquele que nele crê, judeu e gentil, homem e mulher, rico e pobre, culto e letrado. Tu é da cidade? Tu é do campo? Todo aquele que nele crê não pereça, quer dizer, não morra, não vá para o inferno, não se perca, mas tenha a vida eterna. 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aqui é outra explicação muito importante, que as pessoas dizem, porque Jesus não falou isso, porque Jesus não fez aquilo, porque Jesus, querendo colocar Jesus numa caixinha, numa gavetinha, numa prateleira, de um jeito que pudessem controlar e determinar Jesus. Não. Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Messias prometido, mas Jesus é teu amigo, Jesus é teu irmão, Jesus te leva para o Pai, Ele é a tua paz, Ele é caminho, Ele é verdade, Ele é vida. O que tu estás procurando, tu vais encontrar em Jesus. E por isso que Deus enviou o Filho dele para salvar o mundo, para salvar os perdidos,
para salvar os doentes, para libertar os cativos. Então não importa o que tu tá passando, o que tu vive, o que tu viveu, Jesus é solução para ti. Jesus é salvação para ti. Jesus é cura para ti. Jesus é libertação. Jesus é a resposta. Jesus é a única e verdadeira resposta para aquilo que tu anseia, para aquilo que te machuca, que te faz sofrer, para o teu vazio, para a tua angústia. Jesus veio ao mundo para nos salvar. 18. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, tu está sendo apresentado para salvação, para a própria salvação, para o caminho, para a verdade e para a vida. Tu está rejeitando, tu está virando as costas, tu está fugindo. Então, aí tu é condenado. Ele veio para te salvar da condenação eterna. Mas se tu não quer, se tu usa a tua liberdade para fugir, para rejeitar, aí tu já está buscando a tua condenação. 19. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, o que a gente vê aqui? A luz. Nós precisamos de luz. Se vocês vissem quantas luzes tem aqui para poder gravar um vídeo. Derrama luz nas minhas trevas, Jesus. Lembra daquela mulher que perdeu a moeda, a dracma? Ela acendeu a luz, foi varrer a casa. Então, quando tu acende uma luz, é porque tu quer iluminar algo ou alguém. Quando Jesus entra na nossa vida, ele ilumina tudo. E aí tu vê a sujeira, tu vê a ruína, tu vê a rachadura, tu vê todos os problemas, tu vê tuas mazelas. Mas ele tá ali para consertar cada uma delas. Então, a luz brilha, ilumina, resplandece, indica o caminho. Só que quando tu ama as trevas, quando tu quer pecar, tu fica na escuridão, tu fica escondido, ó. Amam mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Se tu vier para a luz, vai revelar tudo, vai mostrar tudo. Agora, se tu continuar nas trevas, na escuridão, tu nem vai ver que a casa tá suja. Tu nem vai ver que tá tudo mofado, rachado, imundo. Tu não vai ver nada. Tu tá nas trevas, tu tá na escuridão. Tá tudo escuro. Tu nem sabe onde é que tu tá, nem quem tu é. 20. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Então, se tu colocar luz, vai aparecer o mal, vai aparecer a maldade, vai aparecer a sujeira. E aí as tuas obras serão reprovadas. E como tu não quer ser reprovado, tu continua na escuridão. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. A luz revela, apresenta, abençoa. Nós somos a luz do mundo e a nossa luz não pode estar escondida. A nossa luz tem que brilhar diante de Deus e das pessoas. 22. Depois disso, Jesus foi com os discípulos para a terra da Judeia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas, e o povo se dirigia para lá e era batizado. Pois João ainda não havia sido
pois João ainda não havia sido preso. Então surgiu uma discussão entre os discípulos de João e um judeu a respeito da purificação. E foram até João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava com o Senhor no outro lado do Jordão, do qual o Senhor deu testemunho, está batizando, e todos vão até ele. João respondeu: Ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. Olha que claro e objetivo, explícito, a resposta que João dá. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o escuta se alegra muito por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Então, eu falei muito sobre João Batista e aquela interpretação quando João Batista está preso e faz aquela pergunta intrigante. Se tu não assistiu, assiste o vídeo. A gente falou sobre João Batista. Aqui em João, de novo, é João falando sobre Jesus. É o testemunho de João. Muito mais do que fatos, do que narrações, são opiniões, são discursos, são diálogos, são respostas. Ele diz que ele não é o noivo, mas eu sou amigo do noivo. E eu tenho alegria de ver o noivo, né, casando, sendo revelado, reconhecido. Eu vejo que é assim, convém que ele cresça e eu diminua. Significa Jesus é o protagonista e João era o coadjuvante. E quanto mais Jesus crescia e seu ministério se estabelecia e fortalecia, mais o ministério de João cessava. Porque o papel de João, a missão de João já estava cumprida, que era anteceder, preceder o Messias, o Salvador. 31. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Jesus está dizendo assim, eu tenho todo o conhecimento, todo o poder, toda a autoridade, eu recebi um nome maior que todo nome, mas vocês não aceitam o testemunho. Quem, porém, aceita o testemunho que ele dá, certifica que Deus é verdadeiro, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e entregou todas as coisas nas mãos dele. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, Jesus foi ungido de uma forma única, suprema e superior a todos. Ele está acima de tudo e de todos, porque ele é o Salvador, ele é o Senhor, ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Então, tudo está nas mãos de Jesus. Ele tem poder, porque ele é o Filho. O Pai lhe deu todo o poder e toda a autoridade, nos céus e na terra. Jesus disse: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Deus é verdadeiro e Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho. Quem, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, e sobre ele permanece a ira de Deus. Neste capítulo 3 de João, a gente tem bem claro a importância da conversão, da decisão pessoal.
tu aceitar Jesus no teu coração como teu único e suficiente Salvador.